Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Nós te agradecemos, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, pelo alimento, pelas verdades que nos liberta da ignorância. Hoje, o Senhor tem a tua ceia para nos dar, que é a tua palavra, e é como o próprio Senhor Jesus Cristo falou: o verdadeiro pão é o meu Pai quem vos dá. Palavra essa que nos traz crescimento, paz, confiança, esperança, que existe um Deus dentro de nós e que não estamos sozinhos nessa vida. O verdadeiro pão, a palavra de Deus, a palavra que vem do alto, nos dá toda essa confiança, toda essa certeza e a sabedoria de Deus em nossas vidas. Portanto, muito obrigado, meu Deus, pela palavra de hoje. Louve ao Senhor com suas palmas. Graças a Deus. Hoje Deus tem o seu pão, o pão dele para você, que é a sua palavra. Portanto, o título da reunião de hoje não poderia ser outro. Deus é Espírito. É a glória de hoje. Deus é Espírito. A mensagem de hoje nos faz despertar. E a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus quer que você pense, quer que você raciocine e chegue a uma conclusão que a palavra da graça, ela é boa. A palavra que pregamos aqui. O sistema religioso não quer que você pense, para que você não descubra os enganos em que você está. Tem muita gente que está vivendo em enganos. E se você pensa, você sai desses enganos. E a religião não quer que o povo de Deus pense. Tanto é que eles falam, não é para pensar em pessoal, porque se você pensar, você vai dar lugar a Satanás na sua cabeça. Então não pensa, fica de pé, e pega o envelope, e vamos à corrente, e vamos fazer isso agora. É agora, é agora, é agora ou nunca. E quem é de Deus? Eu. Então vem aqui na frente. E não pensa, porque se você pensar, você perde a bênção. E a pessoa vai fazendo, vai sacrificando, vai perdendo tudo que tem. Até a paz, a família, vai se definhando, e está mais ali uma alma presa na gaiola. Já esse ministério quer que você pense. Por isso que eu peço e repito, traga sempre a sua Bíblia para conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não pode receber as coisas sem antes conferir na Bíblia se aquilo bate com a vontade de Deus, se é realmente aquilo que o pastor está pregando, é o que Deus está dizendo na sua palavra. Você não pode receber o que o sistema prega, goela abaixo, sem antes verificar se está escrito.
Você não pode sair curtindo as coisas no Facebook, nas redes sociais, sem antes verificar se é palavra de Deus. Ah, mas é tão bonitinho o cartaz. Mas tem que ver se é palavra de Deus. Amém? Tem que conferir primeiro, abençoado. E eu quero começar essa mensagem de hoje lendo o que o Senhor Jesus falou lá em João, capítulo 4, verso 24. João, um livro histórico, e assim diz o livro de João, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. Então como que eu vou tratar de coisas materiais dentro da casa de Deus, se o próprio Deus é Espírito? Se quem veio de Deus está dizendo, o meu Pai é Espírito, então não posso estar tratando na casa de Deus de coisas materiais, porque Deus é Espírito. Eu não posso fazer uma igreja materialista, porque aí eu vou estar contra a essência divina, contra o cristianismo, que é estritamente espiritual. Prosseguindo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade é o conhecimento da palavra da graça de Deus que você está recebendo, que fala para você que Deus é Espírito, e que no seu espírito está Deus. O verdadeiro conhecimento é esse. Falar que Deus está no seu espírito, e não fora de você, e que você tem que sair buscando. E quem achar primeiro me fala, onde está o Espírito Santo? De repente você viveu anos e anos da sua vida buscando, mas ele sempre esteve dentro de você. É muito fácil em casa você ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Paulo falou isso para uma igreja carnal, que não sabia disso. E que estava buscando, como muita gente está buscando, aquilo que se tem, não se busca. Se agradece, reconhece, como fazemos aqui. Obrigado, Senhor, eu já tenho a tua presença. Eu sou casa do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. Está na hora de você viver o que está escrito. Então, uma igreja, ela tem que ser o quê? Espiritual. Porque Deus é Espírito. Uma igreja que trata das coisas para o Espírito. Então não posso levar você a crer que Deus são coisas. Vai pensando aí. Varinha, manto, fronha, sal. Eu não posso levar você a crer que Deus é essas coisas. Arquinha da aliança, pedra santa, a meia do pastor, a gravata do pastor, a coberta do pastor. Eu não posso levar você a crer que um pedacinho da fronha ou do lençol está Deus. Nós não podemos misturar Deus, o que é divino, com coisas materiais, com coisas objetuais, porque Deus é Espírito. Espírito. Também aqui em João, vejamos o que diz o capítulo 6, verso 63. João, capítulo 6, verso 63. 63. E assim diz o livro histórico de João, capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada o quê? Aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Então a igreja que prega para o seu espírito faz você ter o quê? Vida. Só uma igreja que prega para o seu espírito faz você ter o quê? Vida, porque é o espiritual que vivifica. Amém. Agora, se você vai numa igreja que só faz correntes, campanhas, e que só dão objetos, água benta, água sagrada, sal grosso, sal fino, sal médio, pedaço de pão, suco de uva, areia, aproveita
para alguma coisa? Não, não aproveita. Você só vai se apegar a essas coisas cada vez mais. Ao ponto da pessoa pensar, é isso aqui, é esse manto, é esse sal que vai resolver esses problemas em minha vida. Você deve conhecer muita gente assim, que está apegado a essas coisas, porque quando se dá muito isso, a pessoa se apega, e ela começa a pensar, é isso que vai resolver os meus problemas. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, abençoados. Eu estou aqui levando o teu coração para a palavra de Deus, levando o teu coração a pensar nas coisas divinas, nas coisas espirituais. Aqui eu não estou falando de pastor A, nem de pastor B, nem de igreja A e nem de igreja B. Estou levando você a pensar no que está o sistema religioso lá fora. Já vivemos isso. E eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para milhares e milhares de pessoas que vão me ouvir pela internet, pela programação de rádio. E que precisam conhecer as verdades que libertam. Quem aqui quer aprender as coisas espirituais? Graças a Deus. O povo de Deus precisa saber dessa verdade. Que Deus é Espírito. Amém? Amém. Vejamos agora mais uma evidência acerca do nosso tema. Deus é Espírito. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. E assim diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Deus é o quê? Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, por que achamos assim? Porque está no Evangelho, na Bíblia que você tem. Não é um pensamento meu, não é algo que um escritor, um autor de um livro aí muito famoso colocou aqui na Bíblia. É Deus. Tem o que discutir aqui? Não. É a soberania de Deus o que estamos lendo. Então o cristianismo, segundo o que lemos aqui, trata de coisas do Espírito e não da carne. Foram as igrejas do sistema religioso que transformaram o cristianismo em coisas materiais. Jesus é a porta, Jesus é o sal, Jesus é o azeite, esse pão aqui é Jesus, sendo que falou Jesus. Em João 6,32, você lê em casa. Lá está descrito da seguinte maneira, palavras do Senhor Jesus. O verdadeiro pão é o meu Pai quem vos dá. O verdadeiro. Então o pão físico da padaria não pode ser Jesus. Não pode ser Deus. Não é algo divino, não é algo espiritual. É apenas um pão. Que só serve para nutrir o seu corpo de carne. Mas não ultrapassa o seu véu, ou seja, o seu corpo de carne, para chegar ao teu espírito, para te dar crescimento nas coisas espirituais. O único pão que ultrapassa o seu véu e chega no seu espírito é a palavra da graça de Deus. O pão que veio do alto. E eu recebo esse entendimento. Veja que se esses lugares, esses pastores, fossem lugares de Deus, pastores sinceros, eles repetiriam o que Deus diz aqui. E o que é que Deus diz aqui? Que Ele é o Espírito. Quando o pastor é sincero e tem o chamado para fazer o rebanho do Senhor feliz, ele repete o que Deus diz. E não fica dizendo uma coisa contrária ao que Deus diz. Falando que Deus é a porta, que Deus é a varinha, que Deus é o manto, que Deus é o martelo ungido, o lenço, o cimento da casa própria. Tudo isso é o quê? Objeto de idolatria. Tem muitas pessoas que abandonaram as imagens, mas tomaram para a sua vida
outros deuses. Porque a partir do momento que eu saio atrás dessas coisas, se constitui idolatria. Eu deixei o santo tal para ficar com a arca. Eu deixei o santo tal para ter a pedra branca na minha sala. Para ter o manto no meu quarto. E aí o meu casamento vai receber a bênção de Deus. É idolatria do mesmo jeito. Não há diferença desse irmão para o católico. Nós temos que ser um povo fiel a Deus. E ser fiel a Deus é não ter outros deuses diante do próprio. É você não misturar Deus com outras coisas. A Deus, meu amado, tem que ser a honra e a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Então o meu testemunho não pode ser a rosa ungida me curou. O meu testemunho não pode ser o manto sagrado me prosperou. O pedaço da gravata do pastor me libertou dos vícios. O pedaço de pão e o suco de uva me justificou, me lavou dos meus pecados. Isso se constitui idolatria, que é justamente tudo aquilo que você crê que vai realizar algo na sua vida, um milagre na sua vida, uma justificação na sua vida. É para Deus toda a honra e todo o quê? Toda a glória. Quem é de Deus não pode ter idolatria nenhuma em sua vida, diz o Senhor. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Toda crença que vem do homem e que diz pegue isso e pegue aquilo e leve isso para a sua casa é idolatria. E vejamos o que diz aqui a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, verso 3. E assim diz o livro de Êxodo, 20 é o capítulo, verso é o 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Nós precisamos entender aqui que objeto de idolatria não é só as imagens, como muita gente busca por aí. Não é só idolatria aquele que tem Jesus com o coração para fora na sua sala. Um exemplo a se pensar. Pastor, já tive um Jesus assim com o coração para fora. Não é só ter esse tipo de imagem que se constitui idolatria. Mas qualquer coisa que você pegue e pense, bom, isso aqui vai me purificar, me justificar, isso aqui vai resolver os problemas na minha vida. Então eu vou lá na igreja tal e vou pegar. Vou pegar o sal, vou pegar a fronha, porque eu penso que isso vai me curar. Eu penso que quando eu beber desse suco de uva e comer este pão, eu vou receber a minha justificação. Eu penso que isso vai acontecer. Eu vou estar lavado dos meus pecados. E quando a pessoa participa disso, aí começa o chororô, né? Oh Senhor, perdoa esse verme, este pecador miserável que agora participa do teu corpo e do teu sangue. Agora sim serei lavado. Então quer dizer que o sangue que foi derramado não fez nada por você. Nós temos que tomar para a nossa vida o que é espiritual. Hebreus 10, 14. Que com única oferta você foi aperfeiçoado para sempre. Com a única oferta você foi aperfeiçoado para sempre. Nós temos que tomar para a nossa vida é o espiritual. E não o material que vai fazer. Mas aquilo que já está feito por Jesus. Jesus com uma única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Então não preciso nenhum objeto para me lavar dos pecados. Porque eu já fui lavado dos pecados. Olhe para mim. A única coisa que Deus deixou para você
superar aí, suplantar aí esse corpo de carne que você tem. E sabe como é que você faz isso? Alimentando o seu espírito. Você vai vencendo esse vaso de carne e as suas maldades, as suas obras, como está lá em Gálatas 5,16. E se vence isso com correntes? É assim que está escrito lá? Não. É com o teu espiritual alimentado. Paulo diz, andai no espírito. Então se você procura se alimentar de Deus, você começa a suplantar isso aí, começa a vencer esse desejo enganoso da carne que está aí na sua cabeça. E que fica falando. E que fica empurrando você para esse desvio de conduta. É alimentando o seu anjo que você vence. Diga, eu recebo. Então, ter essas coisas é também fazer uma imagem de escultura para você. Deus diz aqui que você fez um outro Deus para você. Quando você está atrás de objetos. Você fez um outro Deus para você. Até sem saber. Por ignorância, né? A pessoa acaba fazendo um outro Deus na vida dela. Puxa, pastor, eu não sabia. Peguei o manto, me disseram que Deus está no manto, e eu coloquei ele na cabeceira da minha cama. E todo dia olho para ele e peço para ele, transforma meu marido, transforma minha vida, transforma meu filho. Então, se eu tenho uma situação difícil em minha vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa para resolver o problema? Uma rosa ungida? Eu vou pegar um pacotinho de sal? Não. Eu vou orar a Deus e pedir, Senhor, Deus, me dá uma solução. Me ajuda. Eu não vou pegar um objeto. Eu vou orar ao Senhor, Deus. Me livra dessa perseguição aqui no meu trabalho. Tira do coração dessa pessoa o sentimento de inveja que tem por mim, porque eu estou crescendo aqui dentro e vou crescer ainda mais. Você tem que realizar essa oração na sua vida, porque o espiritual que está dentro de você, Deus, te dá a percepção. Isso aí é inveja que o abençoado está sentindo de mim aqui no trabalho. Senhor, dissipa esse sentimento carnal do coração dele. Não é para você ficar com raiva dessa pessoa não, hein? Para você orar. Por quem te persegue. Orar por esse abençoado. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Você não tem que ter raiva de uma pessoa que está na carne. Porque ela está doente. Quem está na carne está doente. Quem está na mágoa está doente. Quem está na raiva está doente. Quem te persegue está doente. Você teria a capacidade de odiar, de ter raiva de uma pessoa que está em um leito com câncer? Você teria coragem de odiar aquela pessoa? Não. Então aquele que te persegue, aquele que deseja o teu mal, também é uma pessoa que está doente, que também está com câncer. Então você não tem que ter raiva dessa pessoa, é a carne dessa pessoa. Então receba essa situação de carne anulada em nome de Jesus. Anulada. O Evangelho diz que nós temos que anular as coisas. Anular. Eu não recebo essa situação de carne na minha vida, eu não recebo esse abençoado se levantando contra mim, esse parente na minha casa se levantando contra mim, eu não recebo essa situação em nome de Jesus. Então é isso que um cristão em graça tem que fazer. Porque Jesus falou, o que pedirdes ao meu Pai, Ele vai te dar. Pastor, é que a gente se esquece, mas eu estou aqui para te recordar. Tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, recebereis. Ele vai te dar. Então não preciso ir atrás de nenhum objeto, de nenhum manto sagrado, água benta, água santa, seja de quem for. Eu vou orar ao meu Deus e Ele vai me dar a vitória. Vamos agora a Atos, capítulo 17, verso 24. O apóstolo Paulo aqui, nessa evidência que vamos ler, em face da idolatria, ele estava vendo muita idolatria, então ele procurou tirar as pessoas do homem carnal para colocar no homem espiritual. Ele viu muita idolatria
E ele falou, não, tem que colocar esse povo no espiritual, tirar todos eles do carnal. E veja o que ele diz aqui no verso 24 do capítulo 17 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, vai vendo, hein? Sendo ele o Senhor do céu e da terra, grife, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ah, que na minha igreja tem uma arca de ouro. Pode ter por fora Jesus Cristo é o Senhor, mas esse lugar é um lugar de idolatria do mesmo jeito. Pode estar escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor. Mas se tem uma arca da aliança, e é pregado que ali está a presença de Deus, ali está um objeto de idolatria do mesmo jeito. Porque Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Ele só habita naquilo que Ele criou, naquilo que Ele fez. Eu e você. Eu e você. O Espírito do Senhor está unido ao nosso espírito. Paulo diz isso aos Coríntios. Vocês precisam saber, o Espírito do Senhor está unido ao nosso espírito. Porque Deus só habita naquilo que Ele faz. E você é obra das mãos do Senhor. Nunca pense diferente, hein? Ah, pastor, já pensei que eu era um endemoniado. Graças a Deus que esse pensamento saiu da sua cabeça. Seguindo, verso 25, Paulo diz, nem é servido por mãos humanas. Vai pensando, hein? Como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Veja que Deus não se mistura com nada desse mundo, com nada que vem do homem. Deus, abençoados, não está nas coisas que são oferecidas pelos homens, por essas igrejas do sistema religioso. Inclusive o pão da Santa Ceia. Aqui diz que ele não é servido por mãos humanas. O pão da padaria é feito pela mão do homem ou pela mão de Deus? E aqui está dizendo que tudo que é feito pela mão do homem, Deus não está ali. Então, quando um pastor religioso diz que a presença de Deus está em cada partícula daquele pão, está ali uma mentira em nome de Deus. Uma mentira em nome de Deus. E a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus está desmascarando todos eles com o conhecimento da palavra da graça. Que história é essa que Deus está em cada partícula do pão? Isso é uma blasfêmia. Isso é uma mentira. Ô pastor, desculpa aí. Mas eu tenho que falar a verdade, meu filho. Fica com raiva de mim não. Está escrito aqui, não é servido por mãos humanas, meu filho. Eu não posso te agradar para desagradar a Deus, porque se eu agrado a você, eu me torno servo de homens. E esse aqui não quer se tornar servo de homens. Eu quero continuar sendo e sempre serei servo de Deus. Não vou mudar. E nas conclusões finais do verso 25, diz que Deus a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se é Deus que te dá vida, então você não pode colocar outras coisas no lugar dele, de Deus. A santa tal, o santo tal, o homem santo com a mão ungida. Tem gente que é viciado em mão ungida. Ai, pastor, coloca aqui a mão. Tem gente que até, de tanto receber a mão ungida, já tem a marca na cabeça. É, a marca. Quando vai ficar careca com a marca da mão. É viciado em azeite, em posição de mãos. Prosseguindo, aqui em Atos, capítulo 17, vejamos agora o verso 26.
De um só fez toda a raça humana, Paulo falando, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua o quê? Habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar bem que não está o quê? Longe de cada um de nós. Muita gente tem vivido a sua vida assim, como algumas dessas pessoas que Paulo estava pregando a verdade, achando que a presença de Deus é algo que está distante, muito longe. E por isso estão buscando por aí a presença de Deus em tantas coisas. Mas Paulo, no verso seguinte, diz: pois nele vivemos. Não precisa você sair buscando, ele está aí, ó, dentro de você. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos o quê? Geração. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Oh, que essa pedra é santa, porque veio de Israel. Tudo aqui é pedra de lá. Tudo aqui está sagrado e santo. Tudo que é feito pela arte e imaginação do homem não é Deus para ser o teu Deus. Isso vem do homem. E tudo que vem do homem não tem valor espiritual. Agora abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. E assim diz o Evangelho. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Quem são os incrédulos? Todo aquele que está na idolatria. Pode ser o paninho do pastor, pode ser a gravata cortada do pastor, pode ser a fronha, pode ser a meia, pode ser o lenço, pode ser o que for, é incredulidade. Se você está atrás dessas coisas, é incredulidade. E o Evangelho diz: não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, que acreditam nessas coisas e que buscam essas coisas para a sua vida. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Pode haver? Não. Ou uma coisa ou outra. Ou que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou seja, entre Cristo e o homem carnal. Pode haver alguma harmonia? Também não. Ou que união do crente com o incrédulo? Não tem como. Se você é luz, aonde está as trevas, a escuridão se dissipa. As trevas não permanecem. Então não há como haver união da luz com as trevas. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vai pensando, hein? Porque nós somos santuário do Deus o quê? Vivente, como ele próprio disse. Aí o apóstolo Paulo começa a citar uma profecia que está em Levítico, anote aí, capítulo 26, verso 12, e também Ezequiel 37, 27. A partir de agora, o apóstolo Paulo começa a citar uma profecia que está lá atrás. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, ou seja, toma uma decisão, sai de tudo isso em que a sua vida se encontra. Correntes, campanhas, pega isso e pega aquilo e leva isso e mais aquilo para casa. Sai de tudo isso e passa a servir a Deus em espírito e em verdade.
Porque Deus é espírito. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Não precisa você buscar nos objetos, busca em mim. Pede o que você precisa para mim, porque eu sou o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu te dou. Faz de mim o teu Senhor, o teu Deus. Toma para a tua vida eu como teu Deus, o Senhor dos exércitos. E não a varinha, a cruzinha, o manto e isso e mais aquilo. Toma para a tua vida o Senhor dos exércitos. Então, se você quer sair daqui hoje feliz, em paz, com gozo na tua vida, a nossa Santa Ceia é esse conhecimento. Essa é a nossa Santa Ceia. Esse conhecimento. Agora, se você quer ver a sua vida triste, desanimada, sobrecarregada, é só você ir atrás dessas coisas. É só você ir atrás de pãozinho de Santa Ceia, varinha de Jacó, cruzinha, etc, etc. Mas se você toma esse conhecimento para a sua vida, está aí a verdadeira Santa Ceia para a sua vida. E para concluir esse tema maravilhoso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Já que eu falei que a verdadeira Santa Ceia é o conhecimento, é a palavra de Deus, veja o que diz aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 20. 3:20. Aqui está a nossa Santa Ceia, porque a Santa Ceia é Cristo em nós. Eis que estou à porta e bato. O nosso Deus com a palavra da graça em sua vida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja que até agora não falou de pão físico e nem de suco de uva. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A Santa Ceia é Cristo em nós. A sua palavra aí dentro de você é a verdadeira Santa Ceia. A Santa Ceia é algo espiritual. Aqui diz, se você ouvir a minha voz, que te chama pela graça, aqui não está falando de comer o pãozinho e nem de beber o suco de uva, mas da palavra de Deus. Aqui não está falando que é com o símbolo do corpo de Jesus, o pão, e nem com o símbolo o suco de uva, o sangue, é ceando com ele pela palavra. Palavra essa que você está recebendo aqui. Amém? Amém. Eu já abri a porta do meu coração para essa ceia. Eu já estou nessa Santa Ceia. E você? Amém. Eu já estou nessa ceia. Porque Ele está dentro de mim. Então, todo dia, esse Cristo está ceando comigo. Todo dia, em espírito, Ele ceia comigo e ceia com você. Então, quer dizer, pastor, que não tem aqui a minha Santa Ceia? Aquele pãozinho e suco de uva? Não. Aqui só damos para você alimento espiritual. Porque essa é a verdadeira Santa Ceia. Cristo é a nossa Páscoa. Diz o apóstolo Paulo, anote aí em casa, você lê. Primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 5, do verso 7 ao 8. Lá diz, Cristo é a nossa Páscoa. Tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 7 ao 8. Olhe para mim. Eu queria ver se os padeiros entrassem em greve, o que ia fazer os crentes para ter parte com Cristo. Porque eles pregam, eles anunciam pela rádio, pela televisão, que para ter comunhão com Deus, para você ter parte com Deus, você tem que comer do pão. Então, se os padeiros entrarem em greve, está todo mundo perdido. E se a videira secar e não produzir mais o suco de uva? Está todo mundo perdido.
Deus não está limitado a essas coisas, por isso que Ele, no Evangelho, diz: eu já vivo no santuário que é eu e você, Deus. Ele já vive em você. Como lemos, você é santuário do Deus que vive. Deus vive dentro de nós. O povo da graça tem que abolir os símbolos. O suco de uva, o pão, o azeite. Imaginou se as oliveiras pararem de produzir azeite? Então ninguém mais vai ter o Espírito Santo. Porque muitos pregadores ensinam que o azeite é o Espírito Santo. Não é verdade? Então, se a oliveira parar de produzir o azeite, está todo mundo perdido, sem o Espírito Santo. Para eles, é o azeite que produz o Espírito Santo nos crentes. Um comentário bom aqui. Mas, pastor Sandro, a santa tradição diz que temos que celebrar a Santa Ceia em memória de Jesus. Mas Jesus não está morto, abençoado. Ressuscitou e está vivo e bem vivo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios fala sobre isso. Capítulo 13, verso 4. Abra lá. O capítulo é o 13, o verso é o 4. E assim diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13 é o capítulo, o verso é o 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele. Para vós outros, pelo poder de Deus, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Glória a Deus! Se não é que estáis reprovados. Tem muita gente que está reprovado aí. O Evangelho diz que ele está o quê? Vivo. Estamos diante de uma personalidade viva. Se é espírito, está vivo. Então, eu e você estamos aqui para comemorar não a morte, mas a vida. Estamos aqui para comemorar a vida. Por isso que aqui não celebramos a Santa Ceia, pão e suco de uva. Porque já tiramos da nossa vida as vestes de luto. A igreja Vida Cristã não está em luto. Não tem cabimento, um exemplo bom a se pensar, todos nós estarmos em uma mesa, todo mundo aqui, e de repente alguém fala: para tudo, vamos realizar uma ceia em memória do pastor Sandro. Eu vou falar em memória de mim não, que eu estou vivo. Só se realiza algo em memória de quem está morto. Eu não estou morto não, meu filho, eu estou vivo. Se vamos comer alguma coisa aqui, nos alegremos pela vida, não pela morte, porque eu não estou morto. O mesmo entendimento vale para as coisas espirituais que estamos aprendendo aqui. O Senhor Jesus está unido ao teu espírito. Então, para Ele, para a grandeza dEle, meu Deus, não tem lógica. Memória de mim. Eu estou vivo pelo poder do meu Pai. E eu já estou unido ao espírito de cada um. Então, estamos aqui para glorificar e para amar a um Deus que está vivo. Diga, bem vivo. E aonde Ele está? Dentro de nós. Amém? Então, com essas considerações da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 5, a nossa reunião está encerrada. Tenham todos um domingo cheio de alegria, cheio de paz, cheio de saúde, uma semana de muitas vitórias e com muita ministração de anjos em tua vida. Em o nome do Cristo ressuscitado. Tchau a todos, até quarta, até domingo.
Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.